Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Vamos para mais uma aula do curso Criar, Criando Harmonia em seus relacionamentos. Nessa aula eu quero falar sobre a lei da ordem no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Gente, essa aula é muito importante. Eu confesso para vocês que me custou um tempo para eu conseguir organizar esse conhecimento em mim, para que eu pudesse acessar essas informações e trazer aqui para o consciente. Através dos meus atendimentos, cursos e workshops, e até mesmo pela minha formação, que eu sou um cientista social de formação. Estudei antropologia, política e sociologia e história. E aí, quando eu comecei a estudar as constelações, eu percebi em mim e nos clientes que vêm até mim uma necessidade, tá? E levando em consideração essa necessidade, eu pensei e cheguei à conclusão que é importante eu oferecer algumas ferramentas, alguns conhecimentos para que vocês possam melhorar o relacionamento de casal, o relacionamento de forma geral. Muitas vezes nós temos dificuldade nos relacionamentos porque nós por alguma razão não reconhecemos a lei da ordem. O que diz a lei da ordem segundo Bert Hellinger? Quem vem primeiro tem precedência. O que é precedência? Quem chegou primeiro, chegou por primeiro e ele de alguma forma atua sobre aquele que veio depois. Tá? Essa é a lei da ordem. Então, quem vem depois tem preferência. Por quê? Porque quem vem depois tem a função de garantir a sobrevivência e de perpetuar o sobrenome, perpetuar a espécie. Então quem vem depois tem preferência, né, das bênçãos, das oportunidades. Mas o que acontece? Muitas vezes quem vem depois não consegue acessar a preferência porque não foi garantida a precedência, ou seja, o lugar de quem veio por primeiro. Tá? E aí é como se entrasse, se entra em desequilíbrio. Como quem veio primeiro não tem a precedência garantida, esse que vem depois, ele não cresce. Por quê? Por uma questão de ordem mesmo. Se esse aqui não respeitar a dignidade do pai, o filho, muitas vezes, na hora de ir para a vida, ele tem dificuldade, porque ele fica preso a contextos de dor, de sofrimento, enfim. Tá? Então, primeira coisa, primeiro passo é você entender que existe precedência, no caso do pai, e do filho, preferência. Por quê? Porque para que a vida possa continuar, para que ele possa se tornar pai, depois ter filhos, e esses filhos também vão ter preferência, e esse pai vai ter precedência, e assim por diante. Então, quando se fala em lei da ordem, tem muito a ver com honra. Tá? E por que eu estou abordando esse assunto dessa maneira? Porque quando se trata de relacionamento, uma das maiores dificuldades é de honrar. Estou falando de homens, estou falando de mulheres. E por que muitas vezes não honramos? Entra muito aquela questão que diz assim, a pessoa sabe que aquilo é certo fazer e mesmo assim ela não faz. E existem vários motivos por que isso acontece. Ela sabe que talvez o correto seria ser fiel e ela não consegue. O correto era cuidar da saúde e ela não cuida. E aí quando entram nesses temas profundos, crises existenciais, sem motivo aparente, questões profundas e sem explicação, aparente pelo menos, é importante a gente olhar mais profundamente lá para o passado, para as leis do amor e principalmente para a lei da ordem. Porque muitas vezes a pessoa faz e não sabe o porquê que ela faz aquilo que ela está fazendo. E ela não consegue sair daquela história. Isso tem muito a ver com antepassados, tá? E tem a ver com a lei da ordem. Quem chegou primeiro não
conseguiu, não pôde experimentar o direito, né, da precedência, de ser grande, da história e da dignidade. Porque quando nós nascemos, né, e aí eu vou trazer um pouco de um psicólogo social e antropólogo, que é o Emile Durkheim. Durkheim dizia assim: quando você nasceu, já existiam regras e leis, e contra elas você não consegue fazer nada. Então é nesse sentido. Então existem muitas coisas, muitos acontecimentos que muitas vezes a gente se pega lutando contra ou brigando com essa história. E muitas vezes por que a gente briga? Porque a gente não sabe. Então é muito comum pessoas que buscam tratamento, terapia, e eles muitas vezes não conhecem a história dos ancestrais deles, né? Eu pergunto, qual que é a história dos seus ancestrais? Ele sabe algo que o pai e a mãe dele dizia, que o avô dizia, e ele nunca parou para investigar essa história. Vou ver da onde que veio o meu sobrenome, se o meu sobrenome é Silva, qual que é a história desse sobrenome, se é Souza, né? Então, né, como é que é? Como é que é a história do seu sobrenome? Porque as histórias dos sobrenomes, elas atuam sobre os relacionamentos. E por que é importante a gente estudar isso? Porque existem casais que brigam e não sabem por que brigam. Se você investigar a história dos seus avós, dos seus pais talvez também, você observa que existem muitas histórias de preconceito, muitas histórias de exclusões, de extremismos, de assassinato, tá? De julgamento. Ai, fulano, tinha que ser mesmo da raça tal, tinha que ser mesmo nascido em tal lugar. Tá? E, gente, isso é a pior coisa que você pode falar para alguém. Por quê? Por conta da ordem. Né? Eu sempre digo para alguém, se você quer enfraquecer uma pessoa, fala mal da história dela, fala mal do lugar de onde que ela veio. A terra é a mãe. Então fala mal da mãe dela. Como? Fala, tinha que ter nascido em tal lugar. Esses julgamentos, eles não combinam com um relacionamento feliz, próspero e saudável. Combina com exclusão. E muitas vezes, por mais que as pessoas tentem ser evoluídas, modernas e liberais, elas se pegam nessas histórias. Eu não sei, eu me pego. E quando a pessoa se pega e não sabe de onde é que vem, provavelmente é da ordem. Eu, como cientista social, eu passei um tempo estudando a história da humanidade, né? Não estudei um pouco, não tudo, né? E nas constelações eu vi muito isso presente, né? E a partir do momento que eu me tornei terapeuta, quando eu passei a me permitir trabalhar essas questões, houve muita liberação. Muita história que parecia sem explicação, tem explicação, né? Então, é claro que dentro das terapias, nós vamos do micro para o macro, né? Mas, porém, o macro, enquanto ele não é reconhecido, ele fica atuando sobre o micro, e aí esse micro não consegue crescer. Então, eu sempre digo que funciona dessa forma. É importante entendermos a história dos nossos ancestrais para que a gente não caia em ilusão e não caia assim na inconsciência de eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu não sei por que isso acontece comigo. Lá no inconsciente você sabe sim. Porém, por alguma razão, não foi permitido acessar isso. E existe N motivos que não deixam você acessar isso. E é por isso que eu reservei esse vídeo, essa aula, para a gente tratar desse assunto. Tá? Porque é um assunto muito importante no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Tá? Então, primeira coisa que você deve saber. Para a gente poder se relacionar, é importante que a gente tenha, todos nós temos, mas desenvolver e nos abrir para a nossa humanidade. O que é humanidade? São as minhas crenças em relação ao mundo, né? Ao lugar da onde que eu vim, né? A língua, os costumes e a cultura, né? Então, assim, o relacionamento ele precisa
superar isso. Você não... Porque existem pessoas que elas vão... e assim, gente, não se ofenda com o que eu vou falar. Sabe aquelas coisas... entra aquelas histórias de casamento forçado, casamento arranjado. Aí fulano, para dar certo, tem que ser com ciclano. Então muitos casais se casavam por cultura mesmo, né? Europeu com europeu, né? Porque tinha um fundo aí de manter os bens, as posses, os bens materiais daquela família, né? E aí, com o tempo, o amor, a confiança, ela foi ficando em segundo plano, né? E é claro que eu não estou dizendo para você casar com qualquer pessoa ou se relacionar com qualquer um. O relacionamento ele tem valor. Mas através do conhecimento da humanidade, nós podemos unir o útil ao agradável. O útil, né? O que é útil? O útil é você casar e prosperar, né? Então, atrair a prosperidade e fazer com que ela ande de mãos dadas com o amor. Entende? Isso é humanidade, né? Humano, né? Aqui, o sentimento, o amor e a unidade que é a prosperidade. Então, humanidade, né? Fazer dos dois algo um só, né? Algo único, um só. Então, é importante que a gente se abra para a humanidade. Então, muitas vezes, casais brigam por motivos muito antigos e de uma consciência arcaica. E por que não se liberam? Porque eles não sabem de onde que veio isso. E eu vou contar uma história para vocês. Durante muito tempo, eu brigava com certas coisas, mas me tirava do sério. Só depois de um tempão que eu vim descobrir que tinha a ver lá com o meu sobrenome. Um dos meus sobrenomes é Fernandes Baleeiro, que eu assino hoje Fernandes Balieiro. Porque o meu avô assinava Balieiro, meu pai Balieiro e eu Balieiro. Mas o meu bisavô era Baleeiro. E aí eu fui estudar a história dos baleeiros, descobri que já tinha um livro escrito. Fui tentar acessar esse livro e não consegui. Resumo da ópera. Eu peguei o meu carro e fui lá para a Bahia porque eu vi na Wikipédia que os baleeiros são lá da Bahia. Aí entrei em contato com primos e tal. E fui visitar. Depois entrei em contato com Fernandes Baleeiro de lá. E aí eu descobri, gente, por que muitas vezes eu queria mostrar que sabia, não admitia certas coisas, porque a família Fernandes Baleiro, aqui no Brasil, ela tem pelo menos 200 anos. E ela não é uma família pequena, ela é uma família muito grande. E eles não tinham somente terrenos, pequenas posses. Eles eram donos praticamente de uma cidade lá na Bahia. Eles eram donos de escravos, eles comercializavam escravos. Gente, assim, você tem noção que eu sou de uma família nobre? E eu queria honrar esse sobrenome, então eu só entrava em coisas grandes, projetos grandes, e queria que minha ideia valesse. Por quê? Porque eu estava identificado com a história dos Fernandes Baleeiro. Inclusive, depois que os Fernandes Baleeiro houve a abolição da escravatura, eles não puderam mais fazer troca de escravos, né? E aí eles faliram. E aí eles começaram a estudar e formaram o primeiro médico lá do sul da Bahia, o primeiro engenheiro, e fundaram uma cidade, que é a cidade, o município de Urandi, no centro-sul baiano. Percebe? E o primeiro prefeito foi um Fernandes Baleeiro e tal. Você percebe a força que tem isso? Enquanto eu não integrei isso, eu não conseguia, por exemplo, curar certos aspectos com relação à grandeza, à violência, à exploração, uma série de coisas. Eu não estou dizendo que meus ancestrais erraram, estou dizendo que quando eu conheci, eu passei a honrar muito mais os ancestrais e focar na minha profissão. Por quê? Porque eu entendi que eles já tinham feito muito por mim, né? Porque eles vieram lá de Portugal e tem uma série de histórias aí, tá? Inclusive, os Fernandes Baleiro que foram tentar a vida fora, lá do estado da Bahia, passaram muita fome e necessidade. Chegaram até a ser enterrados como mendigo e indigente, quando eu descobri a história do meu bisavô, que foi enterrado pelo próprio patrão, da dona da fazenda. A família até hoje não sabe nem o dia que ele faleceu, agora sabe porque eu consegui os documentos. Entende?
Então eu fiz esse resgate e cheguei à seguinte conclusão: você precisa entender um pouco sobre a história dos seus ancestrais. Então, se você não tem sua árvore genealógica, pense em começar a providenciar. Não precisa pagar para nenhum site, nada. Basta você fazer pesquisas de história oral. Ir lá pedir para o pai, para a mãe e faça desenhos e guarde com você. Preserve essa história. Faça uma homenagem e garanta a precedência dos seus ancestrais. Tá? Que isso é muito importante. E, inclusive, eu tenho familiares que foram sem terra. Não do movimento sem terra, do MST, mas que morreram sem ter onde morar. E existe todo um contexto de orfandade aí, que vem dos ancestrais. Então, muitas vezes eu percebo que quando dois europeus, quando começam a brigar, tem muito a ver com a Primeira Guerra, Segunda Guerra, com o contexto de guerra lá e disputa de terra lá atrás, tá? De território. Então, não tem como você dissociar os teus traumas no teu corpo com o lugar de onde você veio. Muitas vezes você representa esses conflitos e entra em ressonância com essas histórias, tá bom? Então, comece a montar sua árvore genealógica, até os teus bisavós já está ótimo. É importante você saber ir integrando, que à medida que você integra, você cresce. E quando você cresce, você se relaciona de forma muito mais leve, né? Você consegue respeitar o outro, acolher o outro, porque você primeiro acolheu a sua história. Percebe? E aí você passa a ter uma maior chance de se responsabilizar pela sua vida. Então essa questão ancestral é muito importante. Outro aspecto que eu quero dizer é o seguinte: muitos ancestrais passaram fome, passaram por guerra e miséria. E quando isso acontecia, o que eles faziam? Muitas vezes eles foram obrigados, muitos brigaram com o governo da própria pátria, do país de origem, e tiveram que sair. Quando um ancestral sai de um lugar vai para o outro, de um país vai para o outro, ele experimenta orfandade, porque ele deixa a terra de origem, ele tem que reconquistar tudo. E isso é um trauma. Tá? Por isso que muitas vezes nós acessamos energia de escassez. Nós temos as coisas, mas não temos amor. Né? Possuímos posses e dinheiro e não temos gratidão. Porque a melhor herança é a herança espiritual. Isso os nossos ancestrais deixaram. Só que ela só vem até você a partir do momento que você olha para ela. E é isso que eu quero transmitir aqui nessa aula. Né? Porque o relacionamento ele precisa de espiritualidade. E a nossa espiritualidade vem primeiro da nossa ancestralidade, da nossa história. Tá? Então, por exemplo, eu fui músico, sou até hoje, né? Mas não trabalho mais como musicista profissional. Porém, quando eu descobri a minha origem, foi aí que eu tomei posse do que era meu. Por exemplo, da cultura portuguesa, da viola caipira, da contação de causos, né? E comecei a respeitar e acolher muito mais os negros que foram escravizados pelos europeus, do meu sobrenome, né, dos Fernandes Baleiro, os índios. Então eu fui criando um espaço para todas as raças, etnias, porque eu percebi que eu faço parte daquilo. Eu faço parte de toda essa história. Então, assim, você começa a ter autoridade naquilo que você faz. Porque, por exemplo, eu sou violeiro. E hoje eu toco e falo com tranquilidade. Por quê? Porque tem a ver com o meu sobrenome. Fernandes Baleiro veio de Açores. Açores pertence a Portugal. Portugal é a história da viola. Né? Então, assim, hoje eu me relaciono com a música, com a humanidade, com maior tranquilidade e mais gratidão também. Né? Porque é uma maneira de honrar. Porque eu percebi que aquilo não era algo meu, era algo que eu herdei de forma histórica e espiritual, né? Esse dom da música e essa questão de acessar também conhecimento, tá? Porque a Europa tem muito essa questão da intelectualidade. Por exemplo, Karl Marx é um alemão, Max Weber é alemão, Émile Durkheim é francês, né? Então, assim, a própria psicologia vem lá da Áustria, né? Terapeutas dos Estados Unidos. Então, assim, a questão da intelectualidade ficou muito mais tranquila, né? Porque eu consegui integrar, porque eu percebi que na minha origem tem isso, né? E isso é uma herança. Então, se é uma herança, é um presente. Se é um presente, eu recebo, né? E respeito também a minha ancestralidade indígena através da cura. E comecei a unir a cura indígena com o conhecimento europeu, né?
com o servir da África. Percebe? Gente, isso é humanidade. Enquanto a pessoa fica querendo dividir, ela sofre. Quando na verdade é para integrar. E quando a gente se relaciona, se você é um europeu e se relaciona com uma pessoa que talvez tenha ancestralidade indígena, você está fazendo isso na sua vida. É como se você pegasse uma parte lá da Itália e unisse com a parte lá do indígena lá do norte dos Estados Unidos. Se você é germânico e está se relacionando com uma japonesa, né? Então você está unindo, você está criando humanidade. E você só consegue fazer isso dentro de uma consciência ampla, que é o que nós estamos falando aqui. Então, gente, é importante você conhecer a história dos seus ancestrais, por quê? Ancestrais que saíram lá da Itália, por causa de guerra, eles chegaram aqui no Brasil. Muitos, por exemplo, vieram para o Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul vieram para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, e ficaram ali. Ali existe uma lacuna. Quando alguém sai da sua terra de origem e não consegue completar algo, fica algo em aberto. É onde entram as brigas, as crises e as dúvidas. Por quê? Porque assim, vamos imaginar que nós vivemos nesse planeta aqui, ó. Esse é o planeta Terra. Olha só que interessante. Então vamos imaginar aqui, ó, que alguém saiu aqui da Europa, tá? Da Europa, e daí ele veio aqui para o Brasil. E chegou aqui, ele parou. Ele não conheceu, por exemplo, aqui vamos ver a Austrália, o Japão, a Índia, né? Então, ou seja, ele parou no meio do caminho e muitas vezes não conseguiu completar esse movimento que é a rotação da Terra, né? E através das terapias, nós conseguimos completar isso através do conhecimento, do amor. Então, nós devemos essa precedência para os nossos ancestrais. Gente, demorou um tempo até eu entender isso, porque isso aqui é a humanidade, ó. É uma unidade só. Quando eu faço só uma parte, fica outra parte para fazer. E a gente pode fazer isso com amor. Hoje nós temos internet, conhecimento, os livros, informações, podemos fazer trocas. Então essa tarefa você deve para os seus ancestrais. Por que isso? Você já ouviu falar de pessoas que fazem o caminho de Santiago de Compostela? O que eles estão fazendo? O caminho sagrado. O que é sagrado? É o mundo onde você vive, é a sua casa, o seu lugar. E muitos foram interrompidos, né? Até tinham sonhos, né, de conhecer a Europa, de conhecer, sei lá, o Oriente, e não conseguiram porque foram interrompidos. E a gente herda também as bênçãos, né, as conquistas dos nossos ancestrais, a espiritualidade e as lacunas. E é importante a gente olhar com amor para essas lacunas e preencher elas através de cura, conhecimento, meditação, né? Aprender a tocar um instrumento musical, fazer uma caminhada, uma corrida, um esporte, um hobby, né? Que faça com que você complete isso aqui, ó. Entende? Porque se eles saíram, por exemplo, aqui, ó, vier daqui para cá, você pode continuar fazendo esse movimento e completar, né? Através de você, dos seus comportamentos, ações e principalmente através do amor, né? Honrando esse lugar que é o planeta Terra. Então por isso que é muito importante, gente, vocês conhecerem as histórias dos seus ancestrais. Por exemplo, eu descobri, por exemplo, que primeiro me falaram que Fernandes Balieiro era espanhol e eu acreditava que eu vinha da Espanha. Quando eu fui pesquisar, descobri que era português. Quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, descobri que eles moravam na Bahia. Então vieram para o Paraná. Então a gente não é do paranaense, a gente veio lá da Bahia. Depois fui descobrir que vieram de Açores. E quando eu fui estudar um pouco a história de Açores, dos Fernandes Baleiro, descobri que lá em Açores não é Fernandes Baleiro, é Bittencourt. Então eles vieram lá, Bittencourt é francês, vieram da França, né? E se você for pesquisar lá na França, muitos deles eram mouros, então vieram da Península Ibérica, né? Aí talvez você vai precisar completar essa questão aqui. Poxa, eu vou estudar um pouco sobre medicina chinesa, sobre o Japão, sobre a Índia, e aí vou, né, unindo o útil ao agradável. Eu vou completar isso, né? E aí meus ancestrais ficam livres em mim através dos meus comportamentos e ações, tá? Então, gente, é muito importante nós integrarmos guerra, fome, porque enquanto não integramos isso, nós vamos para o relacionamento com uma moeda muito limitante, que é o medo.
De onde é que vem o medo? Ah, o medo é uma ilusão. Nem sempre. O medo ele tem uma origem, né? Por quê? Porque inconscientemente você sabe que ficou algo em aberto. E você tem medo porque o medo é uma forma de querer fazer uma ponte e fechar um ciclo, né? Através do trauma. E o que cura o medo? A coragem. A coragem o quê? De completar o que os meus ancestrais não conseguiram, né? No amor, não na dor, no amor. Então essa consciência, gente, eu me sinto muito realizado e feliz em compartilhar com vocês. Então estude a história dos seus ancestrais, né? Pode começar como hobby, mas eu dou essa dica. De vez em quando vai lá pesquisar um pouco sobre a história do seu sobrenome, se Silva é português, se Rodrigues é espanhol, qual que é o seu sobrenome, qual que é a história do seu sobrenome. E nesse sentido, gente, eu convido vocês para a próxima aula fazer uma meditação muito profunda sobre a história dos nossos ancestrais para que nós possamos estar livres para os nossos relacionamentos de uma forma feliz, próspera e saudável. Espero ter contribuído com essa aula. Um grande abraço e até!